Nós estamos de volta com o programa Manhã da Piedade. Olha só, e a partir deste momento, nós estamos em cadeia com as rádios América e Cultura AM, né? Dando continuidade, então, à série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. Eu recebo hoje, aqui no estúdio, Jô Moraes, candidata a vice-governadora, né, o governo de Minas, aí, pela coligação do Lado do Povo. Nascida na cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba, Jô Moraes foi eleita 3 vezes como deputada federal pelo estado de Minas Gerais. E é membro do Comitê Central do PCdoB desde 1982. Atualmente, ela integra a Comissão Executiva Nacional da Legenda e desistiu, né, da candidatura ao Senado para disputar, então, as eleições deste ano como vice-governadora por Minas Gerais. Também estão presente conosco aqui no estúdio a jornalista e apresentadora do programa Mercado de Negócios, Michele Marri, e o jornalista e apresentador do programa Tribuna Livre, da Rádio América, Paulo Azeredo. Lembrando que as entrevistas com os candidatos vão ser exibidas sempre, né, gente, nos 2 últimos blocos do nosso programa, então, a partir de 11h30 da manhã, e como eu já falei, relembrando, em cadeia com as rádios América e Cultura AM. E a ordem das entrevistas foi definida em consenso com os assessores dos candidatos. Como eu já disse, então estamos recebendo a candidata a vice do governo de Minas Gerais pela coligação do Lado do Povo, Jô Moraes. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa Manhã da Piedade. Bom dia, uma gratidão grande, justificando porque o governador Pimentel acumula a situação de candidato e de governador. E em algumas situações ele tem que prevalecer a ação de governo, que é a mais importante para o povo. Tá, só algumas orientações, candidatas. Nós teremos dois blocos, né, para conversar com a senhora. Dois blocos de 2 minutos cada. Além dos jornalistas presentes aqui no estúdio, nós também teremos perguntas de algum integrante do NESP, que é o Núcleo de Estudos e Política da PUC Minas e também da Arquidiocese de Belo Horizonte. Também tem pergunta da coordenadora de jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, Kátia Castro. E no final, quando estiver faltando 1 minuto, eu aviso para que a senhora possa fazer as considerações finais. Candidata, o Brasil todo passa por uma grave crise. Aqui em Minas, a gente sabe, não é diferente. A senhora, como candidata a vice, junto ao Pimentel, como vocês pretendem resolver essa questão aqui em Minas Gerais, tirar o Estado dessa crise que ele passa atualmente? Eu diria que Minas não é uma ilha, então não há possibilidade de se tirar Minas da crise se não houver uma alteração no governo federal. Nós temos um governo que tem uma política que exclui Minas, mas exclui sobretudo o país inteiro, quando tem política de teto de gastos, que passa por 20 anos de congelamento de recursos, saúde, educação, segurança pública, tudo aquilo que é social. Então, a sociedade tem que fazer uma escolha no dia seguinte. E a escolha tem que ser completa. E, neste sentido, eu acredito que nós estamos sentindo uma consciência na sociedade brasileira que é preciso interromper as políticas que estão em curso, políticas de restrição dos direitos dos trabalhadores, de corte da nossa soberania. Então, toda essa política tem que ser revertida com um projeto de presidência que esteve em sintonia com o desenvolvimento e a democracia. Reforma da Previdência incluiria nesse processo? A reforma da Previdência não é um problema apenas de Minas Gerais, ela terá que ser tratada, e a presidente Dilma, no seu último governo, fez uma mudança, que foi o fator 85-95, que já adequava a alteração nas idades, e nós vamos ter que fazer, como em outros países, como na China, que tem um fundo especial do governo e não apenas dos contribuintes, para dar garantia e solidez à reforma da Previdência. Não pode ser como essa que o Temer colocou, que é tirar direitos e restringir o acesso de homens e mulheres à reforma. Bom, e agora então nós temos a pergunta do coordenador do NESP, da PUC Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é o professor Robson Sávio. Vamos assistir. A administração de um Estado exige a negociação constante entre interesses contraditórios. Minas Gerais é um Estado com imensas desigualdades sociais, regionais e de renda. Tradicionalmente, os governantes optam por não enfrentar algumas mazelas históricas.
a pouca diversificação de nossa planta industrial, as desigualdades regionais e a concentração de riqueza em poucas regiões. Há um modelo de gestão pública que se associa a um modelo econômico concentrador de riqueza e renda e mantém as desigualdades sociais e regionais. Há um modelo de administração pública que prioriza o atendimento por demandas de igualdade e de justiça social. A qual modelo de administração do Estado a senhora se filia e como pretende atuar para implementar ações de governo associadas a esse modelo? Professor Robson tem razão. Nós estamos com um desafio. No Brasil, você vai, nas dificuldades e na crise, privilegiar o atendimento àqueles que mais precisam, ou você vai manter essa política pura e simplesmente para pagar a dívida pública e isentar os grandes capitais de pagar recursos. Nós não representamos, eu e o Pimentel, pessoas, nós representamos um projeto de Brasil que se integra ao projeto do Haddad Manoela, que teve no Lula a sua experiência principal. Neste sentido, numa crise como essa, nós temos que privilegiar a atenção para os menos favorecidos, os que têm menos condições, para superar a desigualdade que é a grande chaga social do Brasil. Por isso que o governo Pimentel já tem uma experiência positiva quando ele, nesse último ano, buscou se voltar para o interior, agricultura familiar, segurança alimentar, regularização fundiária, um plano estadual de artesanato. Então, está sendo criada agora a proposta de ampliar o crédito a partir do BDMG para os pequenos microempreendedores, ampliando, nós temos aqui, e essa é a proposta, de atender a 1 milhão de microempreendedores e continuar nesse cuidado com o interior. Por isso que isto é que é o centro. Pouco dinheiro para aqueles que necessitam dele e é a partir daí que vai a atividade da economia. Também o professor falou de plantas industriais. O Comitê de Desenvolvimento, nesse período, conseguiu atrair 93 plantas industriais, apesar da crise que nós estamos vivendo. Por isso que o foco é esse, e não pagar dívida, se preocupar em passar lucros e dividendos. Sua pergunta, Paulo. Candidata, bom dia. Prazer em recebê-la aqui. Dia. A primeira coisa, eu estava observando a senhora respondendo as questões anteriores, e não é uma exclusividade da senhora, mas também de outros candidatos que a gente observa isso no Brasil. Há nesse momento, uma bipolaridade muito grande. Ou é aqui, se não for aqui não funciona, se não for aqui não dá certo. E a gente vê que falta um pouco de diálogo de ambas as partes. A senhora acha que falta realmente esse diálogo e é por isso que muitas vezes não dá certo no estado A, no estado B e no Brasil como um todo? Ou você está no meu partido, no meu lado, ou você não está e não presta e eu vou fazer tudo diferente. A senhora acha que falta esse diálogo? Essa polarização, se limitar a ela no dia 8 de outubro ou no segundo turno, o Brasil não sai da crise. Eu diria que as mulheres, neste sábado, deram o maior exemplo do que é sair da polarização. Nós nos unimos, estavam lá representações e apoiadores de 4 presidenciáveis, defendendo democracia, negando qualquer tipo de projeto autoritário, negando qualquer entrega do país às multinacionais. Por isso que o maior exercício que nós temos que realizar até o primeiro turno e até o segundo turno é buscarmos somar forças para ter uma agenda propositiva para o Brasil. Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, daí a minha ligação muito grande com as Forças Armadas. Os embaixadores que vêm aqui, o que eles mais queriam, olha, essa estabilidade democrática de vocês, nas divergências que tem, é que nos fazem trazer investimentos. Agora, se nós não superarmos a crise, nós não conseguiremos captar recursos para além daquilo que o presidente, o candidato a presidente Haddad está propondo,
que é a gente pegar 10% das reservas internacionais e aplicar na recuperação das obras paradas para a atividade da economia. Não é possível essa polarização e esse ódio. Nós somos por uma sociedade solidária e compartilhada, sem a qual não tem emprego, não tem indústria, não tem investimento. Tá certo, candidata. Só para dar tempo de mais uma pergunta nesse bloco, então, Michelle Marie. Candidata, a senhora falou um pouco aí do movimento das mulheres e, entre outros cargos, a senhora já foi presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher no Congresso Nacional, coordenadora da bancada feminina da Câmara e foi também procuradora adjunta da Casa da Mulher. Tem alguma proposta dentro dessa nova gestão para melhorar as políticas públicas voltadas para as mulheres? Nós temos 1 minuto nesse bloco, candidato. O centro da nossa proposta, já em construção com o governador Pimentel e os movimentos de mulheres, é agilizar a implantação da Casa da Mulher Mineira, que vai agregar todas as instituições, IML, Defensoria, varas e todo o atendimento às mulheres. E também uma delegacia especializada para tratar do feminicídio, porque o feminicídio está crescendo e nós não temos como agilizar. São duas questões que tentam afrontar este problema, além da prevenção. Tá certo. Olha só, e a gente agora vai para mais um rápido intervalo e na volta nós continuamos a conversa aqui nos estúdios com a candidata a vice-governadora de Minas Gerais, Jo Moraes. Não saia daí, daqui a pouquinho.